Bom, pessoal, eu sou o professor Armando. Vamos continuar aqui a nossa ideia sobre avaliação. Parte um, vídeo 2, né? Continuando essa ideia do Delors a respeito das educações, né, do tipo de conhecimento que tem que ser cognitivo, interpessoal e interpessoal, a gente percebe mais ou menos assim. O que tem a ver com a cognição? Né, pensamento crítico, poder de tomar decisão, análise, inovar, aprendizado, adaptativo, interpretação, habilidade de escutar, a comunicação, etc, etc. O interpessoal, cooperação, orientação para o serviço, competências interpessoais, influência social, valorização da diversidade, resolução de conflitos. Isso eles falam, eu não falei aqui, mas muitos textos falam que precisa ter uma habilidade absurda de resolução de conflito, tá bom? E o intrapessoal é integralidade, cidadania, responsabilidade, aprendizado contínuo, autocuidado, determinação, etc e tal. Então ele coloca aqui, eu peguei um texto da Patrícia Gomes de 2012, que ela fala assim, como é que a gente consegue, eu acho que esse texto aqui eu peguei de um site chamado Porvir. Como é que a gente consegue melhorar as qualidades interpessoais e intrapessoais? Bom, você consegue através de algumas dicas. Ela colocou aqui, eu vou começar com essas dicas para vocês. Procure usar representações variadas, como diagramas, representações numéricas e matemáticas, simulações. Encoraje uma postura questionadora e proporcione momentos em que os alunos possam expor o que sabem, que é aquele lance do empoderamento. 3. Incentive os alunos a participarem de desafios. Nesse processo, seja um facilitador. Dê um feedback, vai por aqui, acho que por aí você está indo corretamente. Os faça aprender com seus próprios processos de aprendizagem. Aqui entra muito gamificação, mas veja, o professor, quando está nessa avaliação e está fazendo o feedback, a ideia não é reprovar e ver quem se ferra. A ideia é fazê-lo chegar lá. E aqui, no caso, deixar com que eles falem mais do que o professor. Ensine dando exemplos, citando casos. Use, por exemplo, modelos de passo a passo, explicando cada etapa. Prime pela motivação dos alunos, escolhendo temas que se conectem com suas paixões. Incentive-os a resolver problemas, preste atenção na evolução dos seus conhecimentos, muito mais do que nas suas notas. O que importa é a evolução que ele teve. Né? Por exemplo, o aluno saiu de 3 e ele foi para 7. Se o aluno saiu de 3 e foi para 7, ele aprendeu muito mais do que foi de 9,5 para 10. Porque foi de 9,5 para 10, aquela avaliação não serviu para ele também. A gente tem que saber como avaliar esses caras. Percebe? Use as avaliações formativas em que o aluno é monitorado continuamente. Isso eu consegui usar o ano passado. Dá um baita trabalho, mas ele é mais justo. Ele é mais justo, ele é mais tranquilo, ele faz mais sentido para o nosso trabalho, tá? Então é esse daqui, a nossa partezinha que ficou faltando. Agora vamos para a próxima etapa. Bom, agora aqui para a gente falar sobre as competências e avaliações, o que é avaliar e por que a gente avalia, tem uma parte interessante aqui, que ele fala assim, vamos refletir a seguinte coisa, a gente está mostrando que existem várias formas diferentes de ensinar, não faz sentido que a gente continue avaliando pela forma tradicional. Se a gente percebeu que o ensino antes não estava sendo adequado, não surtiu o efeito que a gente queria, porque, por exemplo, você podia, vamos pegar aqui uma rede famosa, que tem os melhores alunos, os primeiros lugares na faculdade de medicina são dessa rede, tá? Primeiro lugar em medicina, primeiro lugar em engenharia, primeiro lugar em tudo. Ok. Só que essa rede contém mais ou menos, chutando aqui por baixo, 6 mil alunos. Desses 6 mil, você está falando que 3 estão ótimos. E os outros, sei lá, os outros 5.997, será que foi tiro na água? Vamos supor que passe em 1.000. Tá bom, se eu tenho 6 mil e os outros 5 mil, isso não é um ensino efetivo. Então, essa reflexão a gente tem que ter na nossa mente, tá bom? E aí o Sacristã, ele argumenta o seguinte, as regulações do currículo não são os instrumentos mais adequados para se reestruturar a educação no intuito de substituir as velhas práticas. As mudanças precisam acontecer de forma estrutural, sem margem para dupla interpretação. Aí você vai ter que perceber a seguinte coisa, a gente precisa, para evitar esse pensamento, não é muito utópico, isso não vai acontecer, é verdade, não vai acontecer se estiver acontecendo como está sendo hoje.
Mas, para que aconteça, a gente precisa de uma base sólida e de um comprometimento de todo mundo, dos professores, dos gestores, da comunidade escolar, porque vai ter pai dizendo que isso não é educação, vai ter o grupo de mãe do WhatsApp, né? Então, assim, político, todo mundo junto para que a gente possa fazer com que as novas maneiras de avaliação possam e a forma de ensinar possam de fato serem úteis para a educação. Mas vamos lá, o que é avaliar? Então, uma avaliação ela tem que ser imparcial. O objetivo da avaliação é determinar, numa avaliação imparcial, se o objetivo foi atingido ou não. É isso que eu vou avaliar. Então, uma avaliação imparcial. Acabou. Tá? Isso quem disse não foi nem eu, não. Tá da OCDE. Tá? Então, não faz mais sentido a gente avaliar por esse tipo de prova, certo? Então, a gente pensa o seguinte agora, ó. O professor do século XXI, ele deve ter a seguinte hierarquia. Estudo como... Espera um pouquinho só. Isso daí foi uma nota minha, mas eu acho que não vale. Bom, enfim, esquece. Revista O Canal do Educador. Tá, sobre o que é a avaliação de cada um. Deixa eu só pegar aqui. A avaliação pelo canal do educador significa que é um processo contínuo que deve ocorrer no dia a dia, a fim de possibilitar a correção dos erros em rota, enquanto se caminha para o objetivo planejado. É legal isso daí. Né? Entende que a avaliação é um processo. Da série metodológica, que são vários volumes, em 2005 do Senar, diz que é um procedimento sistemático, contínuo, integral, que tem como objetivo determinar até que ponto foram alcançadas as conquistas previamente determinadas. Já o MTEISS, da Argentina, diz que se trata de um processo sistemático, contínuo, que incorpora a medição e análise dos processos e resultados dos impactos, levando em consideração o ponto de vista dos sujeitos, alunos, para os quais as ações são direcionadas e pensadas. Ao meu ver, essa da Argentina é o melhor que tem. Então, ela não basta você só acompanhar. Essa parte é muito legal. Incorpora a medição e análise dos processos e os resultados dos impactos. Faz muito sentido esse da Argentina aqui para mim. Tá? Então, enfim. Segundo Hoffman, avaliar é refletir permanentemente a, a ação do educador sobre a realidade e seu acompanhamento do aluno. Isso em 99. Em 2010, ele vai falar que, pela avaliação, os estudantes são capazes de construir suas verdades e compreender o mundo em que eles vivem. Ó, gente, foi pegando o texto fora, tá? Garcia diz que você precisa não só acompanhar, mas deixar claro quais são os critérios que você está avaliando para cada aluno. Também é muito interessante e muito importante deixar claro quais são os critérios de avaliação. Por exemplo, quando eu vou fazer uma prova do estilo tradicional, eu escrevo assim: o que eu espero que vocês respondam, como eu espero que vocês respondam. Lógico que existe uma forma, a forma da resposta, por se tratar de ensino de física, eu preciso ensinar essa forma. Então, a gente não joga ela do nada, eles vão aprendendo passo a passo. E enquanto essa prova tradicional, eu vou descontar bastante ponto ali, porque ela vai ser uma parte final de todas as outras formas que a gente teve. Mas assim, ao longo de todo o processo, eu uso muito a avaliação por rubrica. Eu percebo que dá muito sentido para eles, porque assim eles vão acompanhando para ver se eles fizeram tudo certinho. A avaliação por rubrica seria mais ou menos o que a gente tem no resultado da nossa avaliação. Eles fazem mais ou menos o que a gente conseguiu, deixou de conseguir, para ver se a gente está tudo certinho. E a gente só tem isso no final na correção, né? A gente não tem antes para verificar o que eles vão analisar, tá bom? Aqui ele diz que a avaliação não é neutra, sempre vai ter uma intensidade epistemológica por trás o Vasconcelos disse isso, por trás da sua intenção. Bom, o Vasconcelos, nesse texto dele, que não está no nosso texto, coloca uma coisa muito bacana. Esperar pouco do outro é uma forma de profundo desrespeito. O professor não pode desistir do aluno. Todo ser humano é capaz de aprender. Bom, a gente tem que acreditar nisso. Desistir do aluno é desistir do aluno, tá? Mas só que tem
uma coisa que assim é triste, você vai no conselho e o cara fala, não, ele está no limite, vamos aprovar. Ah, para aquele lugar. Se ele está no limite, vamos aprovar, o que você fez como professor que não resolveu isso? Ah, mas isso eu estou comentando com relação a texto, tá? Todos nós já tivemos vários problemas e, lógico, de novo, volto a dizer, a gente só vai dar certo tudo isso e só podem cobrar da gente se nós tivermos apoio real. Apoio real é igual na escuta, é por empatia. Não adianta a coordenação falar, não, estou te escutando. E você pede um negócio e a coordenação fala, nós vou ver, vou ver. Isso não é apoio nem aqui, nem em outro lugar. Beleza? A escola tem que se envolver como um todo. Isso ele fala, o Vasconcelos, chama Celso dos Santos Vasconcelos, tá? Práticas de mudanças por uma praxe transformadora. 13ª edição em São Paulo. Muito bem. Bom, enfim. As medidas de avaliação que a gente tem só estão servindo para classificar, também é isso, tá? Então, essa parte que fala bastante aqui tem o Zabala. O Zabala também é muito citado, tá? Então, 1998, página 196. A nossa tradição avaliadora tem se centrado exclusivamente nos resultados obtidos pelos alunos. O Vasconcelos, na página 19 daquele texto que eu falei, assim, não há referenciais claros para avaliar. O que há são referências socialmente viciadas, de caráter meritocrático, que é o que acontece com o nosso Enem e tudo mais. Bom, enfim, o fato da gente não saber como avaliar vai ser discutido daqui a pouquinho, tá? Deixa eu só ver onde a gente está e o que eu vou ter que fazer ainda para vocês aqui. Tá. Momento da avaliação. Do momento da avaliação, vocês podem pegar na página 15, aquela tem uma setinha que ela mostra assim, ó. Essa aqui. E é que você pode ir lendo ela, tá? A gente precisa pensar na avaliação não como um fim, mas como um meio de você poder ajudar o aluno no processo da educação. Então, pode ter, por exemplo, uma avaliação para saber o que você tem que fazer ou não, aí você faz. Depois que você fez, você vai fazer uma avaliação para perceber se o que você está fazendo está dando certo. Aí depois, fez, deu certo, aí você pode fazer uma terceira avaliação soltando eles um pouco mais. Vocês vão começar a perceber que, na medida do possível, esses passos da avaliação, eles servem muito mais para o professor do que para o aluno. E quando serve como feedback para o trabalho do professor, o aluno não tem medo de fazer mais a prova. Tem que sentir necessidade. Puta, daí para a gente conseguir fazer essa necessidade é que são os clientes. Vocês conseguem pensar em alguma coisa? Porque, veja, no nosso tempo a gente ficava com medo de reprovação. É a famosa água bater na bunda, né? A água bate na bunda, você sente a necessidade, você faz alguma coisa. No caso aqui, a gente vai fazer com que os alunos não tenham medo da avaliação, que a avaliação possa ser um processo e que a gente... Bicho, o mundo está de pernas pro ar e isso é muito legal. Nós temos que pensar, e aí o professor vai trabalhar muito mais, vai falar muito menos, o aluno vai fazer muito mais, a nossa percepção é muito maior. Então vamos lá, quais são as 3 etapas da avaliação? Avaliação para planejar uma intervenção educativa, avaliar para ajustar melhoras da intervenção educativa e melhorar, né, aquela que você fez, e avaliação para verificação da conquista dos objetivos. Importante no nosso texto, tem muito erro conceitual entre avaliar e valorizar. Isso aqui é importante. Então, assim, o aluno melhorou, teve uma evolução, você valoriza a sua evolução, mas a avaliação tem que ser coerente. Coerente com o que você tinha proposto. Ele conseguiu? Não conseguiu. Então, você avalia como não conseguiu. Mas valoriza o que ele fez. Preciso comentar isso, tá? Beleza? Gente, no meio desse processo todo, aqui, teve uma o porquê avaliamos, tá na página 16, teve um cara, o professor Gino Ferri, que trabalha na escola Reggio Emília, enfim, eu fui correr atrás do texto dele, e descobri que tem um cara chamado Gino Ferri, já era ele, né, é um senhor de idade que já foi, no Rio Grande do Sul, e que ele fez uma das coisas mais maravilhosas que eu li no nosso trabalho. Sabe quando você faz uma coisa do nada e eu tenho que compartilhar com vocês também? Esse cara, não é o que a gente está estudando, mas ele tem um nome igual. Esse cara,
que ele fez? A esposa dele estava com Alzheimer. E aí, ele, assim, é uma história de romance linda, porque eles começaram a namorar, ele tinha 17, ela tinha 16. E eles foram andar de mão dada pela primeira vez só depois de casados, pra vocês terem uma ideia. Isso foi em 1900. E quando que eles casaram? E 20 e alguma coisa. E aí, quando ele percebeu que a esposa estava ficando pior com Alzheimer e estava se esquecendo das histórias, e esse professor que é do Rio Grande do Sul, que se chama também Gino Ferri, ele fez vários livros, ele também é autor de vários livros, e ele escreveu um livro contando as histórias dos dois para a esposa, para que ela pudesse ler e se lembrar. Ah, ó, valeu a matéria para eu conhecer essa história, não é demais. Mas vamos lá, quem que é esse Gino Ferri que a gente tá trabalhando aqui no nosso texto? O Gino Ferri, eu peguei aqui os textos dele, ele fala sobre a avaliação como forma de você ter um mapa para saber como agir. Que é basicamente o que eu falei agora há pouco. Você faz uma avaliação para você saber como é que eles estão, o que você tem que usar de ferramenta, usa a ferramenta, verifica a sua ferramenta, viu a ferramenta, faz o teste. Isso em PNL a gente chama de TOTS, teste, observação, teste e saída. Testa, observa. Testa. Não tá bom? Volta. Testa, observa. Não tá bom? Volta, observa, testa, aí você vai para a saída. Somente depois que todos estiverem prontos, você faz o teste final. Ah, legal, né? Aí diz assim, avaliação, o Pozzo, nossa, o Pozzo, eu tenho que pegar uns textos dele, porque o Pozzo, ele fala umas coisas muito interessantes. Olha que legal isso aqui, ó. A avaliação deve ser formadora. Os alunos precisam aprender também quando estão sendo avaliados. Boa. Esses alunos, está no texto dele, devem resolver problemas novos e autênticos, com base no que aprenderam e, finalmente, serão capazes de responder um problema de forma autônoma. Eu explicar sobre resistores e esse cara ser capaz de montar, sei lá, um circuito em paralelo na sala da casa dele. Bicho, eu nunca fiz isso. Você pode ter certeza que eu nunca fiz, mas é do caramba e eu tô com sangue nos olhos para começar a fazer isso esse ano. Trajetórias das habilidades socioemocionais. Ah, aqui que eu pulei assunto. Olha só, tava com tanto sono. Tá, então eu vou contar para vocês aqui o que eu vi e que é muito bacana também, tá? Trata do essa daqui eu vou fazer pelo próprio livro mesmo, que eles fazem uma comparação de um ditado do Lord Kelvin, que ele fala assim, ó, o que não está definido não pode ser medido. Então, por exemplo, se eu não sei o que é, como é que eu vou medir algo que eu não sei? E assim, o que não é medido não pode ser melhorado. E o que não é melhorado sempre se degrada. Aí no mundo dos negócios eles fizeram um paralelo nessa afirmação que diz assim, o que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Bom, eu como físico vou tomar a liberdade aqui, no caso da educação, dizer assim, o que não é definido não pode ser medido. Como a gente não tem uma definição de, de avaliação do que se avalia, ou como é que o aluno sabe, a gente não pode medir. É isso que está escrito aqui. Se você não pode medir, você não pode melhorar. Então a gente precisa primeiro, vamos colocar critério básico. O que é aprender? Então, para aprender, tudo aquilo que a gente viu. Uma vez que a gente sabe o que aprender, bom, agora a gente vai medir se ele aprendeu ou não. Como que a gente mede isso? Através de mecanismos de avaliação. Certo? E esses mecanismos de avaliações vão ser melhorados. E se não forem melhorados, o sistema quebra. Legal, né? Nada melhor do que falar com o físico para poder explicar esse texto melhor. Fechou? E aí depois, falará, o Tadesco pensa, concordo que a medição não é sinônimo de melhores resultados, como é feito hoje, tá? As medidas promovem respostas sobre a produtividade efetiva e é confundida com otimização de resultados. Aquele lance que eu falei lá daquela grande instituição. Olha do Pozzo outro aqui. As classificações externas, tá na fotinha. Externas globais, PISA, etc., tendem a homogeneizar as culturas educacionais dos centros, entenda os centros como escolas, tornando-os quase em academias para passar nos testes. Essas questões, esses PISAs da vida, Enem, etc. e tal, FUVEST, ou sei lá eu o quê,
Elas são provas que são final do processo só e para tentar homogeneizar. Eu acho que sim, a gente tem que deixar numa situação não homogeneizada, né? Mas que todo mundo passe de uma certa forma, que todos possam, por exemplo, ler português. Saber ler português não é uma forma de homogeneizar. A gente está homogeneizando. Tem que aprender inglês como a segunda língua. Também não é uma forma de homogeneizar. O cara quer aprender, por exemplo, finlandês. Por que não pode? Aí vamos trabalhar então com as culturas de cada um. Não é. Existe um momento certo para cada coisa, mas é, nessa situação aqui, eu acho que o Pozo ele está relatando, sabe? Pozo, posou, não sei, acho que Pozo para mim. Enfim. Também afirma que se continuarmos trabalhando em um abismo entre teoria, pedagogia. Ah, que é legal. Ele vai falar sobre o abismo entre a teoria, o que se fala e o que se faz. Quem vai pegar esse ponto, Pozo é de 2016, ele vai beber de uma fonte de um cara bacaninha chamado quem? Paulo Freire. E aí, o Paulo Freire vai falar o seguinte, que é fundamental reduzir a distância, lembra que eu falei? Do aluno e do professor, e entre o que a gente faz e o que a gente diz que faz. Então, eles têm, aqui, ó, vale a pena mostrar. Aqui tem essa figurinha. Essa figurinha é um espetáculo. Porque você vai fazer lá daqui a pouco a reunião pedagógica com os professores, todo mundo fala que, vê se não é real, tá lá no que se diz, que para uma avaliação tem que aprender, tem que dialogar, diagnosticar, melhorar, motivar, reiterar. Só que depois eles te cobram para você medir, qualificar, comparar, selecionar, hierarquizar, atemorizar. Ó, vai cair da prova. Não faz sentido, né? Fala sério. Dá vontade de levantar a mão no meio daquelas reuniões pedagógicas. Assim, pera um pouquinho, senhora diretora, senhor diretor. Diz uma coisa para mim. Você quer que eu faça uma avaliação, que ajude o aluno a aprender e tal? E de que forma eu posso avaliar? Com vocês mandando eles fazerem, sei lá, um ranking? Fazer por qualificação de quem é melhor, quem é pior? Por uma comparação? Não respeitando cada um? Percebe? Bom, aí depois vem a parte da avaliação de competências e habilidades socioemocionais e os aspectos cognitivos, que basicamente vai falar sobre que é recente você pensar numa situação socioemocional, mas que existe sim uma relação entre um ambiente mais agradável e as notas serem mais elevadas, tá? Quando a sala é mais legal, quando você deixa a sala melhor, quando o ambiente está mais bacana, quando a sua aula é mais gostosa, eles tendem a aprender mais. Então, faz sentido esse tipo de situação. Aí a trajetória das habilidades socioemocionais, agora eu volto para o meu resuminho. Trata-se de uma parte que discute tudo que foi visto no início. As habilidades socioemocionais podem ser treinadas, isso é uma coisa importante. E aí tem essa figurinha aqui sobre identidade integrada, agências e habilidades. A agência se refere à capacidade de tomada de decisão consciente. E as habilidades aqui do quadrinho, como você vai conseguir alcançar os objetivos. E a identidade integrada é a coerência de si mesmo e a percepção como parte do grupo. Tá? Aí depois vem avaliar as emoções. Ó, aí tô falando isso aqui para vocês, porque assim, a gente já falou de tudo, tá? O restante do que tá aqui já foi dito, tá bom? Avaliar as emoções, eu tô na página 25. Tá acabando, tá acabando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É uma coisa interessante, ele começa falando assim, se eu colocar para você uma pergunta, essa pergunta pode causar um viés de referência para avaliar as emoções, né? Por exemplo, se você gosta de final de semana, tá escrito isso no texto, tá? Aí você fala, eu gosto. Provavelmente você esteja entendendo que você gosta de aproveitar o final de semana. Outra pessoa vai entender essa pergunta de uma outra forma. Então, quando você vai avaliar as emoções, é importante que você seja bem específico naquilo que você está querendo saber, perguntando e etc e tal. Beleza? Então, assim, como é que a gente resolve? A gente vai resolver o problema de avaliar as emoções através de questionários mais corretos, tá? Questionários e observação dos alunos. O ERTA, em 2016, diz que países ligados ao CDE realizam avaliação por meio... Que avaliação? Socioemocional. Avaliação das emoções por meio de normas, padrões, tá? Apontamentos e observações feitas pelos professores.
Uma nova geração mais eficaz para medir a habilidade socioemocional é desenvolvida por McNoll em 2017 e deve ser utilizado exclusivamente ao que ele fala para fins educativos, tá? E deve ser adaptado para cada idade da criança. Ricon e Breman e Pathway, em 2016, completam dizendo que seria interessante que fosse projetado diferentes formatos para esses testes. No frigir dos ovos, não podemos avaliar o aluno sem levar em conta as referências as interferências de suas emoções no aprendizado. Bom, com isso a gente encerra o capítulo 1. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. São 2 videozinhos aí. Pelo menos o que eu demorei, sei lá, dias. Vocês tiveram aí um resumo em 50 minutos. Um grande abraço, um beijo e até lá!